Amém? Momento assim, maravilhoso, né? Estávamos aqui na casa do Senhor Jesus. Mais uma vez, como o presbítero Fabrício falou, né? Nós somos, pela misericórdia dele, mensageiros, né, da palavra do Senhor Jesus. Eu já agradeço, né, ao dirigente, pastor Remo, né, que me fez esse convite, né? Pela misericórdia do Senhor, estar aqui mais um culto de missões, trazendo algo da parte do Senhor para nossas vidas. Aleluia. Então, o Senhor colocou no meu coração e confirmou também aqui na palavra, né? A palavra que o Senhor colocou no meu coração, o Senhor também confirmou através dos louvores. Aleluia. Através da mensagem do presbítero também, né? No Márcio. Então eu fico feliz porque o Senhor, Ele trouxe uma palavra, eu creio, ao meu e ao teu coração. Porque eu estou aqui também para receber essa palavra também. Glória a Deus. E vamos abrir aqui. Os irmãos estão ouvindo direito aqui. Amém. A palavra que o Senhor colocou no meu coração encontra-se, aleluia, em Atos dos Apóstolos, no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Eu vou ler até ao 18, né? Glória ao Senhor Jesus. E, consequentemente, alguns versículos também que eu estudei através também dessa palavra. Aleluia. Glória a Deus. Aqui vamos falar aqui de um homem, né? Como já foi até, o irmão Márcio, ele também estava falando aqui sobre Paulo, né? Eu devo falar, antes de ser Paulo, Saulo. Aleluia. Falar aqui sobre a conversão. Eu creio que todos nós sabemos aqui, aleluia, como se deu este grande encontro, podemos assim dizer, com o resplendor de glória. Glória ao Senhor Jesus. A conversão de Paulo, capítulo 9. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente um resplendor de luz do céu, aleluia, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa te herdar coisas contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, e ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via a ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Glória a Deus. No verso 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, ao qual o Senhor disse em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para
que tornasse a vir. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E eis aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este para mim é um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Aleluia. E no verso 18, aleluia, e logo lhe caíram nos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. Então levantando-se, foi batizado. Amém? Então aqui nós podemos aqui ter esse texto, aleluia, o qual Lucas, ele precisamente, alguns historiadores, dão essa autoria, as cartas, este livro aqui de Atos dos Apóstolos a Lucas, doutor Lucas, aleluia, que nós podemos perceber aqui, glória a Deus. Logo no início aqui, nós vemos aqui Saulo, aleluia. Nós conhecemos a história deste homem, aleluia, com a cidadania dele, aleluia, judaica, louvado seja Deus, com cidadania romana, aleluia, a qual ele nasceu, Tarso, na Cilícia, hoje, atualmente, a Turquia, aleluia, mas ele teve ali um encontro com o resplendor de glória, amém? Glória a Senhor Jesus. Creio que você está aqui atento a essa palavra, que ela estava ali naquele momento, o que aconteceu. Hoje, quantos Saulos também irão se chocar, irão ter encontro com o resplendor de glória. Quem é esse resplendor de glória? Quem é esse resplendor? Jesus de Nazaré. Aleluia. Ele estava respirando, aleluia, cartas. Ele ia não só ao sacerdote, não. Ele ia ao sumo sacerdote, aquele que estava ali para entrar no Santo dos Santos, aleluia. Mas ele estava ali entregando cartas para que os cristãos novos, aquele que era do caminho, como eram chamados, aleluia, aqueles que estavam no caminho, entre aspas, eram chamados aqueles homens e mulheres que estavam no caminho, ou seja, o caminho, aleluia, de Jesus. Jesus aqui já tinha, aleluia, aparecido, já tinha ressuscitado, aleluia, estava aos altos céus, já tinha se apresentado para muitos discípulos, aleluia, já tinha se apresentado ali para as mulheres, glorificado seja o nome do Senhor, mas ainda não tinha em corpo humano se apresentado para Saulo. Saulo não teve conhecimento de estar presente ali e conhecedor de Jesus, como os discípulos tiveram a oportunidade de estar com o Mestre ali e ver todos os feitos, todos os milagres. Aleluia, louvado seja Deus. Mas como nós sabemos que Saulo era um homem versado, ou seja, um homem doutor da lei. Ele estava ali, ele foi criança, aleluia, ele estava ali, ele estudou ali aos pés de um homem muito renomado, aleluia, Gamaliel, louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja São Jesus. E ele, aleluia, ali era fariseu de fariseu, louvado seja Deus, judeu de judeu. Ele era puro sangue judaico, aleluia, ele era um homem puro sangue mesmo, ele não tinha sua raça misturada, a sua descendência não era misturada, não, ele era judeu de judeu, aleluia, porém também cidadania romana, louvado seja Deus, o Paulo, seu nome era Paulo, mas ele queria ser chamado de Saulo, aleluia, louvado seja Deus. E Saulo, temido por muitos, depois que os cristãos já ali, Jesus já tinha subido aos altos céus, estava aquele povo ali naquela pequena igreja primitiva, aleluia, uns poucos ali misturados, aleluia, mas Saulo respirava ainda, aleluia, contra os cristãos, aleluia.
E por isso que o Senhor mesmo disse para ele, quando teve esse embate com Saulo: oh, aleluia, duro é para ti recalcitrar-te, aleluia, contra os aguilhões. Que palavra forte, aleluia. Ele estava com cartas, ele ia, aleluia, e não queria saber se era criança, se era homem, se era velho, aleluia, quem fosse cristão, ele levava para as arenas, aleluia, ele ali fazia ali coisas horrendas, em nome de uma seita, aquele qual pertencia, fariseu extremo, aleluia. Mas diferente de hoje, não está sendo diferente de hoje, né? O que está acontecendo, aleluia, não está sendo diferente. Quantas crianças estão sendo, aleluia, tragadas, ceifadas, aleluia, por causa de, aleluia, religiosidade. Não amor, como lá na frente ele vai dizer em suas cartas, sobre o amor, de tudo isso, o amor. Mas o que é mais lindo aqui, ele não era um homem sanguinário por ser sanguinário, aleluia, louvado seja Deus, como assim dizer. Mas ele era um homem que era versado e ele não acreditava que Jesus era o Filho de Deus. Por isso ele lutava, como diz aqui, o próprio Jesus falando para ele. Aguilhões, como todos nós podemos saber, até então eu não sabia, e o Senhor me fez saber o que eram aguilhões, né? Aguilhões é quando um vaqueiro, ou quando aquele homem que é dono dos bois, tem o seu gado, e o gado quer dar um caminho, ou ele empaca, então há ali uma haste de ferro, aleluia, com uma ponta ali, que é uma ponta pontiaguda que fere. Aleluia. Aqui é um aguilhão, ou morte onde está a tua vitória, ou morte onde está a tua aguilhão. Aleluia. Oh, aleluia, o aguilhão da morte do pecado. Louvado seja Deus. Mas ele veio, Jesus veio aqui para mostrar para ele que o amor, aleluia, e mesmo ele sendo este homem terrível, sanguinário, aleluia, muitas vezes temido por todos, ele estava ali, respirando morte. Lá na frente, depois que já aconteceu tudo, ele já respirava vida. Não mais morte, não mais a morte que iria ser tragada, a vida dos cristãos Nazarena, a vida dos cristãos entregue aos leões, entregue ao Império Romano. Louvado seja Deus. Aqui nós vemos um homem que era entregue às suas paixões religiosas. Fariseu de fariseu. Aleluia, ele era um catedrático, ele era um bacharel, ele era um doutor. Louvado seja Deus. Mas Jesus não quer saber disso não, meu amado. Jesus não quer saber do nosso diploma, do nosso anel, da nossa faculdade. Ele não quer saber disso. Ele disse para Ananias, ele é um vaso escolhido. Não importa o que ele fez, Ananias. E quando ele teve aquele encontro, aquele embate com esse pintor de mãos, o próprio Jesus falou para ele assim, louvado seja Deus. Aqui na palavra diz que ele foi a Damasco, ele, com cartas, a fim de que se encontrasse naquela cidade, para prender homens e mulheres e conduzi-los a Jerusalém para as prisões. Só que tudo que ele fez, ele foi fazer agora em nome do Senhor Jesus. Quem é? Quem é o Senhor? Ele já não estava mais na qualidade mais de acusador. Aleluia, de perseguidor. Aleluia, já perguntou: o que tu queres que eu faça? Eita, aleluia. Quando o homem tem um encontro verdadeiro com o Senhor, é dessa forma. A cegueira, o que ficou para trás, cai com escamas. O que para trás ficou, o Senhor não vai olhar. Aleluia. Lógico que nós, aleluia, vamos escolher aquilo que plantamos. Lógico, se eu fizer algo, aleluia, mediante as leis humanas,
também, aleluia, perante Deus também. Louvado seja Deus, porque ele foi pesado ali na balança. E ali a afronta era muito grande, louvado seja Deus, contra os novos cristãos que estavam indo para Damasco, que estavam indo para Macedônia e estavam tomando todo aquele território. E Deus enviou para todo o território, desde a Europa, aleluia, Antioquia, Damasco e todas aquelas viagens missionárias. Mas antes, para ele chegar naquilo que o Senhor quis que ele fosse fazer, a missão dele, aleluia, ele teve que passar primeiro para tirar as escamas dos seus olhos. Quem era Paulo? Ele orava? Ele orava? Tudo que ele fez, aleluia, era somente para que acendesse, inflamasse no seu coração a paixão pela sua seita. Só que quando ele caiu ali, aleluia, e ele ouviu aquele resplendor, sentiu aquela glória de Deus o cegou. Aleluia, dessa forma, nós não podemos recalcitrar, ou seja, nós não podemos, aleluia, louvado seja Deus, resistir a este resplendor de luz. Glorificado seja Deus. Tamanha é a glória que foi. Por isso o Senhor disse: dura coisa te é, aleluia, recalcitar-te, aleluia, ou seja, resistir contra o aguilhão. É como se ele estivesse dando um murro em ponta de faca. Eu quero dizer a expressão mais ou menos disso. Louvado seja Deus. Se você já ouviu essa expressão, então mais ou menos isso. Então, quando o animal, aleluia, ele está ali, não quer obedecer aquele que está ali conduzindo o gado, conduzindo o rebanho, ali aquele vaqueiro, aquele que está conduzindo, ele coloca o aguilhão. É de prata, é de bronze, seja o que for a arte. Só que lá no começo daquela arte tem algo que espeta, que cutuca aquele animal. Então Deus comparou ele como uma besta fera, como algo ali que estava ali respirando, tentando, respirando contra os cristãos, a morte deles, exterminar. Só que a missão de Jesus, ela vai muito mais além, aleluia, não vai se acabar, e nem se acabará tão cedo, aleluia, porque a palavra está aqui para ser disseminada, como uma semente que é jogada, aleluia. Se ela cair em teu coração em terra fértil, ela vai, aleluia, brotar, e daqui vai nascer uma nova semente, e assim vai se espalhando até chegar naquele lugar mais inóspito, onde a gente julga que aquela semente não vai florescer. Quem era Paulo? Quem era Saulo? Perseguidor, aleluia, que recalcitrava, aleluia. E aqui no verso 11, nós vamos ver um homem, aleluia, fariseu, ortodoxo, um homem letrado, versado, está cego, 3 dias, ele não podeu, ele foi à casa de Judas, que é outro Judas, aleluia, Ananias, obediente, ouvindo a voz do Senhor, eis-me aqui, Senhor, mas ele já foi falando para Deus, para Jesus, quem era Saulo, como se Jesus não soubesse, quem era Saulo, aleluia, Senhor, mas ele é um perseguidor, Senhor, mas ele vai nos matar. Eu estou falando assim, né? Conjecturando. Ele nos persegue, Senhor. Ele nos leva para a arena. É homem, criança, velho, não importa. Ele persegue-nos por amor à sua religião. Foi o que o Senhor disse para ele: vai. Deu uma ordenança: vai e não olha. Porque ele é para mim um vaso escolhido. Ele nem é vaso de prata, ele nem é vaso de ouro, ele nem é vaso de palha, ele nem é vaso de barro, ele é de barro, é de barro. Por quê? Porque é moldável, né? Muitos querem ser vasos de honra, bonitos, lindos, lá encostados ali, brilhando por dentro, sepulcro caiado, aleluia. Mas o Senhor disse: ele é para mim um vaso escolhido.
aleluia. Ali ele já foi falar, aleluia, do reino de Deus. Louvado seja Deus. E é interessante que Ananias, ele, aleluia, é obediente, aleluia, mas ele quis indagar com o Senhor. Mas aquele homem ali tem tantas características negativas, Senhor. Como eu vou lá, ele vai me matar. Mas o Senhor disse que vai, ele obedeceu. Porque nós temos que ouvir a voz do nosso mestre. Aleluia. Uma voz, aleluia, que é suprema a todas as vozes que estão aqui ao nosso redor. Louvado seja Deus. Ananias foi à rua direita. Olha como Lucas ele é específico, ele é categórico, ele é bem dissertativo, argumentativo. Aleluia. Ele diz aonde é que era a casa onde Paulo estava. E Paulo ali também já estava ali, o Senhor já enxergando nele os seus dons espirituais. Eu vi um homem aqui em horário. Foi o que aconteceu. Não seja Deus. Paulo, antes de ser Saulo, judeu praticante, religioso, fariseu, como eu já disse, judeu de judeus, fariseu de fariseu, ele blasfemava, ele fazia com que os cristãos, quando eram pegos por ele, isso que era o que Ananias estava tentando explicar para Deus. É difícil, tentar explicar, porque muitas das vezes, o homem atualmente, ele olha para você, ele não vê a qualidade, ele vê aquilo que já foi. Muitos olham o que já foi, o que testemunho passado, muitos são testemunhos pregressos, testemunhos que sem fundamentos, para que alguém viesse a ter e sentir o amor de Cristo, mas muitos são necessários para que se edifiquem na fé. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. E ele fazia com que aquelas pessoas blasfemassem, que elas fizessem com que elas retrocedessem em sua fé. Mais na frente nós vamos ver, quando ele ia para a festa, lá tinha Berenice, Berenice, aleluia. E ela era uma mulher que ajudava ali os homens de Deus. Só que ela não perseverou em sua fé. E quando ele foi julgado, ela não estava ali também para ser uma testemunha dele, como nenhum deles estava. Então, Paulo aqui, ele sofreu aquilo que ele fez, os aguilhões em outras pessoas. O próprio Jesus disse assim para Ananias, por que eu estou falando isso? Porque é bíblico, está aqui na Bíblia. Eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Ou seja, tudo que você está me dizendo, Ananias, eu já sei. Mas eu vou mostrar para ele o quanto ele deve padecer por amor de Cristo. Aleluia. Não será flores, não será o caminho, aleluia, bordado de lindos jardins de flores, não. O caminhar dos pés dos missionários não é dessa forma. Vai passar por humilhação, vai passar por desprezo. Ele mesmo disse que em sua carta, aleluia, que alguns se dispersaram quando ele esteve preso, quando ele já fez todo o seu ministério, aleluia, mas mesmo preso, as cartas de Deus, elas estavam sendo disseminadas, espalhadas por todo o território, aleluia, de Damasco, todo o território de Jerusalém, todo lugar que ele foi, que ele pisou, as cartas ali estão, mais de 13 cartas que ele escreveu. E muitas delas dentro da prisão, para poder contê-lo, aleluia, para que ele não saísse ali da prisão. Mais de 6.000 soldados foi colocado na guarda, e mais um dentro de sua casa, que ele mesmo alugou, aleluia, ele vivia em prisão. E outras prisões mais, que a pior foi no final da vida dele, aleluia. Mas a gente se alegra, porque antes ele respirava a morte, aleluia, mas agora nós vemos um homem, aleluia, que te perseguidor, passou a ser perseguido, passou a ser dilacerado, açoitado, aleluia, muitas vezes ele tinha que se alimentar com aquilo que ele tinha ou que ele não tinha. O próprio
né? Diácono disse, ele fazia tendas, ele era de uma família que tinha condições, ele era um homem nobre, aleluia. Mas ele também, aleluia, vivia da fé. Ele vivia vendendo também as suas tendas, redes e tendas que fazia. Louvado seja Deus. Ele também tinha o seu meio de vida, aleluia. Quando ele passou 14 anos, aleluia, quando as pessoas saem Paulo daquele, não sabia, que é o próprio Deus disse, vai para outro lugar. Ele não foi, até que ele teve que ir mesmo para o lugar onde ele era mesmo, na Cilícia, que era em Tarso, aleluia. Louvado seja Deus. E ali ele passou longos anos na solidão, longos anos, aleluia, fazendo, aleluia, toda ali a sua vida ali. Mas até que Deus enviou o homem de Deus e lá vem Paulo. Vamos ministrar a palavra em outros lugares. Aleluia, ele foi. Então é muito belo, muito lindo. Aleluia. É uma história assim, muito linda. Porque, aleluia, o próprio Deus diz, o próprio Jesus, ele teve um encontro com Jesus. Ele não conheceu Jesus, como os outros discípulos. Mas, diante de tudo que eu posso perceber aqui, ele foi um homem, aleluia, que ele praticamente, eu creio que ele não o conheceu fisicamente, mas ele estava ali com ele lá no lado. Porque aquilo que as palavras que ele, as mensagens, as cartas, aleluia, são cartas para nos exortar, são cartas para o nosso bom viver como homem e mulher, como marido, como esposa, como pastor de igreja, como ele também foi, aleluia. Ele abriu várias igrejas, aleluia, e deixou lá Tito, Timóteo, aleluia, e Lucas estão ali escrevendo, aleluia, e registrando todos aqueles momentos. Mas existiu um momento, aleluia, como eu falei, né, no verso 11, estava ali um homem que orava pela primeira vez. Agora ele estava realmente orando antes de Ananias chegar para olhar nele, e ali cair as escamas dos seus olhos, e ali ele ser preparado pelo próprio Deus, pelo próprio Jesus, porque ele só vivia no formalismo religioso. Louvado seja Deus. Deixa eu ler aqui a palavra aqui. E já em Atos 26, quando ele já está perante o rei Agripa, ele vai falar do seu testemunho. Aleluia. Vamos ver também, aleluia, no decorrer das várias mensagens, se você que são históricas também. Além de ser históricas, elas nos ensinam, elas nos exortam, elas nos dão um comportamento, aleluia, eclesiástico. Como devemos nos comportar perante ser homem e mulher, perante estar na igreja, perante Deus, primeiramente. Porque aqui ele fala de tudo, ele fala do amor, ele fala das desilusões, ele fala do espinho na carne, aleluia, que por 3 vezes ele orou, aleluia, e aquele espinho o Senhor diz, minha graça te basta. Quem não tem o espinho na carne? Quem não tem a labaxu do canto? Quem não tem o espinho na carne? Eu não sei qual é o espinho na carne, aleluia, mas aqui, aleluia, ele teve que se, aleluia, se anular naquilo que ele era. Ele era orgulhoso, ele era cheio de enfatismo, formalismo religioso. Eu vou abrir uma igreja porque eu sei mais do que Pedro. Eu vou abrir uma igreja porque eu sei mais do que os outros, porque eu tenho uma formação, aleluia, eclesiástica desde criança. Os outros não tinham. Os outros não tinham como ele, realmente. Só que Deus pegou aquele vaso, escolhido por ele, aleluia, e ali levou de novo para a olaria, para deixar da maneira que o Senhor queria. Louvado seja Deus. Quando ele está ali conversando com o rei Agripa, ele diz, e castigando muitas vezes por toda a sinagoga, os obriguem a blasfemar. Ele obrigava ali os cristãos a negar, aleluia, a não ter resistência contra ele, a
pendurado até um cesto, tem uma muralha muito espessa, que hoje, aleluia, os engenheiros vão ficar assim, né, espantados com a tamanha engenharia, porque era uma muralha muito, aleluia, que dava para 6 carros junto passar por essa muralha, que ele passou, e era bem mantida de muitos soldados, um exército bem amparado, aleluia, mas Deus o fez sair, porque ele estava em risco de morte, então ele passou por muitas tribulações. Não foi fácil a vida de Paulo, não foi. Assim como ele também não deixou a vida dos novos cristãos ser fácil. A disseminação ali da palavra de Deus não estava sendo fácil, porque ele era ali uma guilhão na vida daquele povo ali, que estava ali começando a disseminar o cristianismo no meio, tá? Em Roma, Macedônia, Damasco, aleluia. E ele estava ali respirando morte. Agora nós vemos o Paulo respirando vida, aleluia. Ele mostrou ao povo que Jesus é o Salvador. Ele não viu Jesus sendo Salvador, mas ele estava falando de Jesus, aquele Cristo, o Salvador, aleluia. Aquele que ressuscitou, aleluia. Louvado seja Deus. Ele foi perseguido, ele foi, aleluia, tido como bandido. Com ele foi um homem, aleluia, que colocou fogo na cidade. Não vou me estender assim, porque é muito longa a história, mas ele foi também ultrajado sobre isso. E a Bíblia não fala, mas nos arquivos, nos historiadores, aleluia, teve essa acusação contra Paulo. Não era mais religioso, a acusação não era mais religiosa, a acusação não era mais contra o cristianismo, agora é contra a pessoa de Paulo. Contra a pessoa de Paulo. Aleluia. Nero estava envolvido também nisso. Então, aleluia, ele falou: eu prefiro que me levem a César. Aleluia, ele foi levado. Aleluia. Mas em nenhum momento você vai ver ele, aleluia, blasfemando o nome de Jesus. Quando ele desceu nas águas, aleluia. Quando ele começou, aleluia, sua viagem missionária, aleluia. Quando ele começou a viver daquilo que realmente ele poderia viver, ou na bonança, ou na escassez, sem passar por todas as provas, aleluia. Em tudo dai graças. Assim ele dizia: que homem é esse? Que homem é esse que mesmo, aleluia, sentindo já, aleluia, louvado seja Deus, já sentindo, aleluia, que próximo está da sua morte, ele ainda falava do amor de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Mesmo ali, sabendo que ele estava no cárcere, agora ele estava numa masmorra, como você vai ver lá nas últimas cartas dele, aleluia, algumas vão falar que ele estava ali já em prisão, em masmorra. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor Jesus. E que mesmo assim, aleluia, ele escreve a Timóteo. Mesmo assim, ele escreve a Timóteo. E ele diz assim: combati o bom combate. Eu, quando li essa palavra, e aí o Senhor colocou em mim assim, discernimento, eu chorei. Que homem é esse? Aleluia. Que homem é esse que mesmo está acusado no corredor da morte, ali para ser sepultado no braço de Deus? Porque lindo tudo que Jesus fez, muito lindo. E o testemunho de Paulo também. Então, meus amados, olha que coisa mais linda. Ele diz aqui, eu vou ler para eu não errar na palavra: glorificado seja o Senhor Jesus. Aí nas cartas de segunda carta a Timóteo, capítulo 4, no verso 7, ele diz, né? Porque já estou sendo oferecido à aspersão, ou seja, como uma bebida para a morte. Aleluia. Como um sacrifício da minha partida está próxima. Então ele sentia que ele fez tudo e muito mais do que os outros fizeram. Aleluia. Aqui nós devemos, aleluia, aquilo que Deus entregou a ele. Aleluia, louvado seja o Senhor Jesus, eu já vou entregar. Louvado seja o Senhor Jesus. Aqui nós vemos que ele escreveu mais de
aleluia, ele escreveu mais ou menos umas 3 cartas em prisões também, em naufrágio, picado por serpente. Ele é um homem extraordinário, ele é um assassino. A cobra agora vai fazer com que ele morra. Todos estavam ali atônitos em um dos naufrágios em que ele foi uma das vítimas ali, mas sobreviveu. Ele foi um sobrevivente, aleluia, para nos trazer aqui a mensagem da cruz, o amor de Jesus. Ele não foi falar dele, mas ele foi falar de quem? Aquele que ele perseguia, aleluia, de Jesus. Saulo, Saulo, porque me persegues. E ele ouviu essa voz, ele ouviu em hebraico. Ele falava aramaico, ele falava grego, aleluia. Ele também falava 3 idiomas, aleluia. E a voz ali, segundo os estudiosos, que Jesus falou com ele, foi, aleluia, em outro idioma, que ele entendeu perfeitamente. Todos ali não entendiam, nem estavam nem tendo noção. Somente aquela luz cobria todos ali. Louvado seja Deus. Sim, de terminar aqui, né, a conclusão. Então ali Paulo estava com a convicção da sua morte. Então combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. A gente escuta muito isso quando, né, pessoas, né, no meio, né, do nosso, da comunidade cristã, o Senhor guarda. Mas o que Paulo está dizendo aqui? Olha, combati. Ele coloca tudo já passou. Mas uma coisa ele diz para nos advertir: guardei a fé. Por que ele fala guardei a fé se ele já ia morrer? Se ele já ia morrer, ele guarda a fé. Por que ele diz guardei a fé? Porque muitos estão aí, aleluia, retrocedendo na sua fé com o Senhor Jesus. Muitos estão voltando para o caminho do Egito. Aleluia. Como Berenice retrocedeu. Ela era uma das pessoas ali que ela participava, ela ajudava, ela fazia tudo pela obra de Deus, mas ela não aguentou, porque a perfídia, a lascívia, ela tomava conta do seu corpo. Ela não aguentou, ela cedeu a carne. Então é dessa forma que Paulo diz: combati com o combate, guardei a fé. Ele combateu a tudo que foi possível combater, não pelas armas humanas que antes ele combatia, aleluia, fazendo que os cristãos descessem, aleluia, ali à arena e fossem devorados pelos leões, aleluia, fossem queimados vivos. Não, ele combateu aqui, levando cartas, expressões. Que homem é esse? Aleluia. Então hoje, nessa noite, eu creio que vocês se inspirem, aleluia, em Paulo. Além de Jesus, aleluia, que é lindo e maravilhoso, aleluia. Esse homem aqui, ele viveu a vida dele exclusivamente para o ministério de Deus. Ele viveu exclusivamente para publicar, para disseminar, aleluia, passando por cima do seu orgulho, passando por cima de tudo. Aleluia, ele desceu na presença. Aleluia. Louvado seja Deus. E olha o que ele diz. Ele passou solidão. Ele passou martírio. Aqueles que eram seus amigos não mais estavam aqui. Então é para nós também sabermos que na nossa caminhada, nós muitas das vezes vamos andar só. Sabe? Muitas das vezes nós vamos andar, você que tem o seu esposo, sua esposa, amém. Então, eu que não tenho ainda o meu esposo do meu lado, eu estou caminhando com o Espírito Santo de Deus. Não é fácil, as acusações, aleluia, desilusões, aleluia, muitas vezes a solidão. Então, louve a Deus, o esposo e a esposa do seu lado. Porque muitas das vezes nós temos essa oportunidade, é difícil as mulheres muitas vezes se expressarem,
aleluia. Mas hoje o Senhor, como antigamente as mulheres, aleluia, estavam ajudando o ministério de Jesus, aleluia. E elas também ajudaram, colaboraram a propagar o ministério de Jesus. Hoje não é diferente, aleluia. Mas a caminhada não é fácil. Caminhada não é fácil, você se arruma, você vai, aleluia, em busca da palavra de Deus, porque às vezes seu lar, você deixa lá, e Jesus toma de conta, Ele vai fazer a obra, é dessa forma, aleluia. Mas você tem aqui um compromisso com a palavra, compromisso com o Pai, porque como homem eu posso dizer, não vou, aleluia, mas eu estou dando um não para o meu Senhor Jesus. Então, assim, muitas das vezes pessoas estão negando a sua fé. Então ele diz: combati o bom combate, guardei a fé. Mesmo ali, já entrando naquele corredor, indo ali para aquele lugar, aleluia, onde ele ia ser, ali ceifar a sua vida, como muitas vidas ele ceifou. Aleluia. Ele sentiu em sua pele o que ele fez outros passarem. Aleluia. O próprio Jesus disse na palavra. Não sou eu que estou dizendo que ele, aleluia, vai passar aquilo que ele fez. Não, o próprio Jesus disse que na palavra eu vou fazê-lo, aleluia, conhecer, aleluia. O próprio Jesus permitiu isso e ele se deixou permitir, aleluia, porque ele estava vivendo realmente de uma maneira errada, religiosamente. Deus não quer a gente religiosamente. Não. Ele nos quer sim, com grande amor. Fazer tudo por amor a Cristo. Onde ele fazia tudo por um amor de algo que ele julgava que era verdadeiro. Aleluia. Hoje não, hoje ele faz realmente aquilo que é de verdade para Cristo. O vazio já entregou. Para concluir, ele diz: desde agora a coroa da justiça. Isso aqui é o que ele diz para aqueles que combatem o bom combate e guardam sua fé. Aleluia. Quando vem aquele grande dia que o Senhor vai, aleluia, levar a sua igreja. Aleluia. Olha o que ele disse aqui. Porque isso aqui é o que Deus, aleluia, inspirou o Espírito Santo no seu coração para que ele dissesse isso. Aleluia. Lucas registrando, Tito registrando. Aleluia. Louvado seja Deus. Desde agora a coroa da justiça está guardado, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Então está chegando a nós essa palavra, todos que amaram a vida de Jesus. Procura vir depressa, porque Demas me desamparou. Ele fala de solidão. Ele fala de irmãos que se desapegaram, aleluia, seguiram outro caminho, foram para outros lugares, aleluia. Mas ele estava com Jesus. Jesus estava ali com ele. Não sinta-se só. Eu não me sinto só, porque do meu lado sempre está o Senhor Jesus. Aleluia. Muitas das pessoas vão dizer: mas eu ando sozinha, e o Senhor. E o Senhor que direciona os meus passos. Aleluia. Porque Deus me desamparou, amando o presente século. Quantos Deus tem no mundo? Aleluia. Amando o presente século, amando as coisas que não são de Deus, amando aquilo que não é de Deus. Deus. Quantos Deus? Amando o presente século, e foi para a Tessalônica. Crescente para a Galácia. Então, são pessoas que tinham convívio com Paulo. Tito para a Dalmácia, só Lucas está comigo. Oh, glória. E aí ele pede para que Marcos também venha e outros mais, né? Então aqui, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Que o Senhor, nessa noite, o Senhor venha derramar a graça dele, como ele derramou na vida de Paulo. Que só a graça dele nos basta, amém? Então até aqui eu agradeço a minha oportunidade, grata naquilo que o Senhor já fez e que ele ainda há de fazer, amém? Então glorificado seja o nome do Senhor Jesus.